O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus vizinhos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, último dia do mês de agosto, a igreja lembra dos catequistas. A nossa catedral tem uma multidão de homens e mulheres que se dedicam de maneira quase exclusiva à evangelização. Temos os catequistas de batismo, fiquem em pé aí os catequistas de batismo, representado por um grupo, uma salva de palmas. Catequista da catequese infantil, que prepara para os sacramentos da primeira Eucaristia e Crisma, fiquem em pé. Catequista de noivos, aqueles que preparam os noivos para o casamento. Quem está aí, fiquem em pé, lá, ó, os de azul lá, minha direita. E os catequistas do pós-matrimônio, para os recém-casados, até esse precisa de catequese. Será que tem alguém aí? Não vieram à missa hoje. Mas a gente lembra do trabalho importante que eles fazem. A liturgia da palavra desse final de semana pode ser resumida numa virtude: humildade. É tão difícil falar de humildade numa sociedade como a nossa, que valoriza o poder, que é vaidosa, que é orgulhosa, que quer ocupar os primeiros lugares, que quer destaque, que quer receber elogios, que quer receber recompensas humanas. E Jesus foi convidado para uma refeição. E Jesus observava que os outros convidados brigavam para ocupar os primeiros lugares. Não diz o evangelista se ele ficou chateado, se ele ficou nervoso, mas ele percebeu que aquela atitude indicava soberba, orgulho, porque o soberbo, ele se sente superior aos outros,
Por isso ele quer ser tratado de maneira diferente. Todas as vezes que a gente quer ser tratado de maneira privilegiada, a nossa soberba, o nosso orgulho reina. Isso é um perigo. Na primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, olha o que Deus diz de maneira muito clara. Repita com o Padre: muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Deus revela seus mistérios. Percebestes a clareza da palavra? Deus revela os seus mistérios àquele que é humilde. Humilde, ele não se compara a ninguém. Humilde jamais se sente superior a alguém. Humilde jamais exige um tratamento diferente. E aí Jesus vai contar no Evangelho uma parábola de uma festa de casamento. Se você quer observar os humildes e os soberbos, participe de uma festa de casamento. Graças a Deus que na nossa catedral as celebrações de casamento se tornaram mais simples, mais humildes. Mas há um tempo atrás, não só aqui na catedral, mas nas paróquias da nossa cidade, era uma verdadeira ostentação. Não tinha nada de sagrado, de religioso. E aumenta os divórcios e separações. Qual mais quer apresentar a melhor roupa? Qual mais quer chamar mais atenção? E Jesus justamente conta a parábola citando uma festa de casamento. Olha o perigo de uma festa de casamento. Quando a humildade não é ressaltada. E às vezes nos pequenos gestos ou nos grandes gestos a soberba aparece. O orgulho aparece. Então quando a soberba e o orgulho aparece, a gente acaba escondendo de Deus. A gente acaba, podemos dizer, escondendo o mistério do divino. A simplicidade e a humildade é o terreno favorável para Deus aparecer. E a humildade na vida de um catequista é fundamental. Ser humilde, se apresentar como se é, reconhecer suas fragilidades. O humilde age assim, ele sabe das suas fraquezas. Por isso ele também se compadece dos outros. Por isso que ele não aponta o dedo para os outros. Por isso ele não se compara a ninguém. Então Jesus é muito claro no Evangelho de hoje. Quem se humilha será elevado por Deus. Agora quem se exalta será rebaixado, porque Deus quer salvar. A primeira leitura até usa uma expressão forte, queridos irmãos e irmãs, muito forte, que me chamou muita atenção. Repita com o Padre: para o mal do orgulhoso não existe remédio. Vai morrer com essa doença. Essa segunda parte é minha. Estou interpretando a palavra. Quando a palavra diz que para o mal do orgulho não existe remédio, o que isso quer dizer? Que a pessoa pode morrer orgulhosa. E o orgulhoso não entra na festa do casamento no céu. Isso é forte. É profundo. Nos questiona a todos nós. Nos questiona verdadeiramente. Diz a palavra de maneira muito clara: pois uma planta de pecado está enraizada nele. Se ele não se corrigir, o que nasce tem como base o orgulho e a soberba. Não cresce coisa boa na vida dele, só coisa ruim. Aí nós entendemos, sobretudo nos centros de poder, como o orgulho, a soberba e as vaidades aparecem de maneira muito mais clara.
disputa por espaço, qual mais quer aparecer. Pega hoje nas redes sociais como isso é visível, quando há uma necessidade grande de se aparecer. Até usa-se de crianças para se aparecer. Ultimamente, por causa da inteligência artificial, está se usando até imagem de criança para deturpar essa imagem e achar que aquela criança, ela esteja até sendo abusada ou usada para prostituição. Olha o perigo da soberba. Acaba deturpando ou ferindo a dignidade de uma criança. Então, o cuidado que nós devemos ter com esse pecado. Ele pode nos condenar. É isso que a palavra está dizendo. Soberba e orgulho podem nos condenar. Deus, podemos dizer, é impedido de agir na vida de um orgulhoso. Ele quer agir, ele quer ajudar. Mas o orgulhoso não precisa da ajuda de Deus. Diz a leitura ainda, de maneira muito clara, repita com o padre: o orgulhoso não compreende que é orgulhoso. Interessante. A única pessoa que não se dá conta que é orgulhosa é ela mesma. Olha a clareza da palavra. Ela não se dá conta que tem orgulho e soberba. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que possamos, em qualquer ambiente que frequentarmos, família, igreja, sociedade, exercitar a humildade. O humilde, ele não senta nos primeiros lugares. Porque quem senta nos primeiros lugares quer ser servido. No tempo de Jesus, aqueles que ocupavam os últimos lugares não sentavam, eles ficavam em pé, porque eles estavam servindo. Depois que serviam, eles sentavam. Então, nós podemos fazer uma associação muito interessante aqui. Quem quer ocupar os primeiros lugares é sinal que quer ser servido, não quer servir. E o servir aqui, sem dúvida alguma, deve também ser ensinado às novas gerações. O que a gente observa hoje? A criança ocupa o primeiro lugar ao redor da mesa, a criança é servida, aí se torna adolescente, ela é servida, se torna jovem, ela é servida. Eu conheço uma família de amigos que tem um carinho muito grande, que os filhos, um tem 20 anos, outro 18 anos, vai lá o pai e a mãe servir o prato do filho com 18, 20 anos. Isso é trágico. Tente imaginar este jovem depois que casa, vai querer que a esposa sirva o seu prato como fazia o pai e a mãe. No meu tempo de criança, claro que mudou muito, né? Também para vocês mudou muito. A gente não escolhia o lugar que ia ficar ao redor da mesa. A gente não escolhia a hora que iria ao redor da mesa. A gente ficava esperando o sinal da mãe e do pai. Pode vir, aqui é o teu lugarzinho. Sentava. Se era bem pequeno, lá ia a mãe servir, não é isso? Mas depois de uma certa idade, às vezes a gente ficava também manhoso e dizia: mãe, me serve. Nunca me esqueço da resposta da mãe: você já pode se servir sozinho. Lá ia se servir. Eu estou falando de coisas muito práticas, senão nós criamos um bando de soberbos, de orgulhosos, que querem ser servidos durante toda a vida.
E não vão ter misericórdia dos pais depois. Às vezes os pais com 70, 80 anos vão ter que servir aquele marmanjo. Imagine, vai passando também para os netos e para os bisnetos. Então a escola da humildade, ela é muito importante. Quanta gente, às vezes, nas nossas famílias, que não é capaz de levantar de uma cadeira para servir. Não é verdade? Quer ser servido. Ainda mais no domingo, quando há encontro de família. Às vezes está lá a avó, a mamãe, com 75 anos, fazendo comida, lavando a louça, fazendo de tudo. Lá está o neto com 20, 25 anos, que não é capaz de levantar-se para ajudar. Isso é um absurdo. Por quê? Está crescendo a soberba, o orgulho. E a gente não pode fechar os olhos para essas coisas. Diz a palavra de maneira muito clara, amado irmão, amada irmã, que na vida de um orgulhoso, o mal do orgulhoso não existe remédio. Vai se condenar e pode condenar muita gente. Eu termino, porque a palavra de Deus hoje é forte, né? É muito forte. Olha o finalzinho. Jesus fala também da gratuidade. Repita com o padre: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Minha nossa. Então a partir de hoje não convidamos ninguém que faz parte desses grupos. Não. Jesus está dizendo que a gente deve ser gratuito, convidar sem querer receber um convite em troca, que é difícil. Até entre nós padres, a gente convida aquele padre, mas a gente já espera que ele convide a gente quando ele fizer lá o churrasco. E se ele não convida, a gente às vezes... Nas nossas famílias, quem sabe isso acontece com muito mais frequência. E olha a atitude que Jesus revela aqui, como nós devemos agir de fato, gratuitamente. Repita com o padre: pelo contrário, quando deres uma festa, quem você deve convidar? Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. É difícil? Muito difícil. Mas aí vem a promessa de Jesus. Só as mulheres, então, tu serás feliz. Quer ser feliz? Agir com gratuidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.